Bem-vindos ao sinal Bom dia a todo mundo que tá CL. assistindo esse anúncio. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. CL. Rolê CL. Rolê CL. Olá, meus pequenos apostadores de bet, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma semaninha, a última semana de 2022, não, mentira, 2023, do programa Rolê CL. Nosso último programa do ano vai ao ar na sexta-feira, então com carinho, aproveitem esta semana. Ano que vem tem mais com novidades, será que tem novidades ano que vem? Está aparecendo aqui um adesivinho. Agora pronto. Oi, Du, beleza, campeão? Será que tem novidades ano que vem? Acho que tem novidades no Rolê CL. Vocês não perdem por esperar, mas isso é para o outro ano. Só para avisar vocês que esta é a nossa última semana de Rolê CL em 2023. Aproveitem, degustem, compartilhem com os amiguinhos, com os coleguinhas, com os inimiguinhos, para fazer deste programa que fala sobre o melhor e o pior da internet, das redes sociais, do que está acontecendo neste país e neste planeta louco, girante. Eu sou o William Deluca, vocês viram minhas redes sociais apareceram ali embaixo, @Deluca. Cheguei nos 40 mil seguidores do Instagram, obrigado a todo mundo aqui do Rolê que me seguiu lá no Instagram e também no @Deluca no Twitter. Pode mandar mensagens, as pessoas mandam várias mensagens para mim durante o dia, com sugestões de memes, de vídeos, de temas para a gente conversar aqui neste programa. E este programa vai falar hoje, nós falamos, tá um dia tranquilo no país, vamos falar sobre o lance dos influenciadores junto com a Blaze. Denúncia ontem no Fantástico, os influenciadores fazendo o jogo do aviãozinho, o jogo do tigrinho, essas porra toda. É o tema do programa, tá tranquilo. Aí, o Marcelinho Carioca foi sequestrado por, aparentemente, o marido da mulher que ele pegou depois do show do Thiaguinho, lá em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. Essa é a história que vai também abrir o nosso programa de hoje. Falaremos sobre Javier Milei, sobre a onda de criminalidade bizarra que está tomando conta das principais cidades do Brasil. Vamos falar também sobre vídeos incríveis da internet e tudo isso no nosso Rolê ICL desta segunda-feira, agradecendo a nossa equipe toda, agradecendo os comentários de vocês, a Márcia Rose, Gisele Mesarroba, o Bernardo Rodrigues, quem mais aqui? A Carla Baby assistindo da Itália, boa noite, faz um pix em euro, mentira, tô brincando, faz pix não. O N Júnior de Cariacica no Espírito Santo, o Bad Dog diz que é o melhor momento do dia. Será que seu dia não é ruim e este é o melhor momento? Será que é isso, Bad Dog? Espero que não. O Fábio Camargo de Francisco Beltrão, no Paraná, que é maior que Pato Branco. Será que é polêmica regional? Não temos conhecimento geográfico para falar. O Josilano, adivinha, doutor, quem está de volta? Planet Rolê, Esquadrilha da Fumaça. Não entendi nada. E a Suelen Ferreira quer chocotone. A Vivian Mesquita me deu um chocotone hoje que o Giovanni, aqui da nossa técnica, derrubou no chão, chutou, agrediu o panetone fisicamente, mas comemos, abrimos o chocotone de Vivian Mesquita hoje e vamos falar sobre ele depois. O Iago Corbal falou, você é muito lindo, William, manda DM no Instagram. E a Bárbara Lomba falando, fala aí que o Fluminense ganhou. Nos Trending Topics, Guilherme Bessa, em primeiro lugar está Marcelo e em segundo lugar Marcelinho. Parece que é o dia de Marcelo e Marcelinho hoje, não é, Guilherme Bessa? Boa tarde. Boa tarde, William Deluca. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Parece que aconteceu uma coisinha aí nesse show do Thiagué, né? Nunca é tardezinha. Você foi no show desse show aí? Você tava lá? Você levou a sua senhora? Não, mas queria ter ido, né? Parece Cuidado pra não levar. Foi bem movimentado lá, né? Cuidado pra não levar a Maria Laura lá, que tem Sim. muito comedor de casada. Eu queria agradecer a Vivian também. O chocotone tava muito bom. Eu peguei um pedacinho lá. Estava gostosinho. Vivian Mesquita. Aliás, deixa eu contar uma coisa. Vivian Mesquita estará aqui no Rolê CL nesta semana. Em um dia dessa semana que vocês não saberão qual é. Nem Ana, nossa produtora, aí atrás. Hoje ela tá no escuro mesmo, só tá o vulto. Hoje ela tá... Só tá a Samara do Poço real. A Ana nem sabe disso, mas Vivian Mesquita estará no Rolê CL essa semana. Em algum dia desta semana, Vivian Mesquita estará aqui. Vocês A gente não dá saberão sem qual. querer.
a gente dá sem querer. Um beijo também para o Vitinho, para a Ana Carolina, que está aí, para o Antônio hoje, que ajudou a fazer o nosso roteiro aqui no Rolê CL, para a Viviane Veras, que está fazendo essa moderação de comentário, para a Thalita, que está lá embaixo, não, veio da nossa audiência, a Thalita, é a Thalita, vendo nossa audiência, e a vocês que fazem o programa com a gente todos os dias, e também ele, que fez, um dia lá no Rolê CL, não sei o quê, nunca mais foi embora. Cárcere privado, o sequestro do amor de Guga Noblat. Olá, Guga Noblat, boa tarde para você. Boa tarde, Deluca, boa tarde para essa audiência maravilhosa. Pois é, tô aqui em cativeiro e continuarei, pelo jeito, sequestrado por mais um bom tempo. Eu tinha mandado pro Guilherme o background do paninho que estava atrás do Marcelinho Carioca, mas ele achou que era de mau gosto usar no programa de hoje. Mas como... e é o Guilherme que manda nesse programa, que eu não mando nada. E vamos começar, Guga. Obviamente, o Brasil está falando sobre esse assunto, ninguém entendeu direito o que está acontecendo, nem a gente, mas nós vamos tentar entender com vocês. Roda a nossa vinheta do nosso primeiro quadro! Tem o nível de conhecimento de vocês, parece que vocês são parte de mim, é real isso. O Fábio Camargo falou, Marcelinho cansou de ler e começou a protagonizar contos eróticos. Quem não conhece esse personagem, Marcelinho lendo contos eróticos na internet, joguem no Google, vocês vão achar, as referências de vocês são muito boas. O MCN diz, Marcelinho saiu com genro e deu ruim com o sogro. Bem, vamos lá a este assunto, Guga Noblat, tentar entender o que aconteceu nesta segunda-feira. Para vocês que estavam em coma e acordaram nesse instante, o assunto do dia é a história do sequestro do ídolo do Corinthians, o Marcelinho Carioca. E tudo indica que essa misteriosa história de amor tem adultério, vingança e passa por reviravoltas que ainda vamos descobrir. Marcelinho Carioca passou horas desaparecido e causou preocupação na família, né? O ídolo do Corinthians, meio-campista, muito conhecido por cobrar faltas e tem um histórico político, vamos falar sobre ele também, eu e Guga. Ele foi encontrado pela polícia hoje à tarde em Itaquaquecetuba e levado a uma delegacia local. Pouco antes, divulgaram um vídeo em que o Marcelinho aparecia sem camisa, com o olho roxo, dizendo que tinha sido sequestrado depois do show do Thiaguinho no domingo. A polícia rastreou depósitos feitos em Pix para a libertação do jogador e chegou a 5 suspeitos que foram detidos, 3 homens e 2 mulheres. Ele estava desaparecido desde domingo, né, como a gente falou, quando assistiu um show do cantor Thiaguinho no Itaquerão. A deputada Carla Zambelli falou no perfil dela no Instagram que estava orando por seu amigo. Guga, essa história começou com o Marcelinho Carioca foi sequestrado de manhã, com todo mundo prestando solidariedade, preocupado, né? Afinal, a pessoa sequestrada nunca é uma coisa boa, né? Sempre um crime, é grave, é ruim para a família. Virou, o Marcelinho saiu com uma mulher casada e foi sequestrado pelo cara, e esse cara começou a pedir dinheiro para libertar o Marcelinho Carioca. Fim das contas, 5 presos. Nós não vamos mostrar o vídeo, inclusive, gente, só para explicar para vocês. Não vamos mostrar o vídeo porque, primeiro, o Marcelinho parece estar sendo obrigado a gravar o vídeo, né, pelo criminoso que o sequestrou, e a mulher dele, desse criminoso, seria a mulher do criminoso, também foi obrigada a gravar o vídeo. A gente não vai mostrar... seja pelo fato do olho roxo, né? Então, a gente não vai mostrar o vídeo porque o Marcelinho foi coagido a participar dessa cena e principalmente a mulher, que parece a mais vulnerável nesse caso. Guga, historinha simples para começar a semana, né? Pois é, não é só o olho que tá roxo, ele tem aquilo roxo também pelo jeito, porque ele foi se meter com uma mulher casada e parece que é de algum amigo dele, viu? Já estão achando outras fotos do Marcelinho ao lado dessa mesma mulher. Parece que já é um corno antigo aí, esse cidadão. A gente tem que descobrir quem é. Só falta a gente descobrir que é o Vanderlei Luxemburgo. Aí é que vai complicar mesmo. Não sei se vocês lembram que o Vanderlei Luxemburgo é um dos grandes inimigos públicos do Marcelinho. Marcelinho, se eu não me engano, já ficou com a filha, ou enfim, com algum parente aí do Luxemburgo. Agora tem essa história desta mulher que apareceu ao lado dele, gravando esse vídeo. Eles foram coagidos, só pode, né, para gravar um vídeo daquele, admitindo, portanto, que pegou mulher de casada. É uma história
bem O leve famoso pra começar comedor a de semana, casada, e a gente né, sabe que é Guga? tudo o famoso comedor de casada. É tudo bolsonarista. E aí estão falando bolsonarista que é corno. Mas pra mim, bolsonarismo e ser corno, pra mim, é uma coisa que tá Sinônimo. ligada à outra, né? Parece até pleonasmo, né? Mas eu vou dizer pra vocês que não é coisa exclusiva da direita, tem muito corno na esquerda, mas eu não vou falar sobre isso. A Gisele Você está Mesarroba sabendo, diz, William? história esquisitíssima, Ruth Garcia, talarico carioca, a Nath, coitadinho do Marcelinho, recebendo a oração da Zambelli, por isso que deu ruim, gente. O Rodrigo Santos meteu o louco para não pegar o pernoite, é isso mesmo? O Carlos França, suposto Marcelinho, supostamente carioca, com suposto caso, com suposta mulher, supostamente casado, supostamente envolvido em sequestro, e o Marco Pedro diz, ICL fofoca on gosto. Nossa vocação é essa. Mas sempre trazemos backgrounds políticos nas histórias que a gente traz aqui. E o Marcelinho não é um caso diferente, né, Guga? O Marcelinho Carioca fez vários rebrandings políticos. Para quem não sabe, gente, o Marcelinho já foi deputado, foi candidato a deputado em outras ocasiões. Em 2010, foi candidato a deputado federal pelo PSD na chapa da Dilma, né? O PSD era um partido aliado a presidente Dilma, recebeu 62 mil votos, ficou como segundo suplente, mas nunca tomou posse. Em 2012, concorreu a vereador, isso pelo PSD, né? Quando ele foi candidato. Em 2012, ele concorreu a vereador. Gente, ele foi em 2015 deputado, né? Disse que o Lula era um baita presidente, tinha um histórico parecido com o presidente Lula. Em 2015, é que tá fora de ordem aqui, eu vou dar um murro no Antônio que fez nosso roteiro. Em 2010 ele foi candidato a federal pelo PSD, teve 62 mil votos, ficou em segundo lugar. Em 2012 ele concorreu a vereador pelo PT, mas não foi eleito. Em 2013, tá tudo errado esse negócio aqui, Antônio, eu vou ter que te expor no ar. Vamos lá, com calma. 2010, Marcelinho, candidato a deputado federal pelo PSD. 62 mil votos, não foi eleito. 2013, se filiou ao PT, disse que era o sonho da vida dele, o maior partido da América Latina, nanana. 2014, declarou ao programa Pânico que queria ser presidente e elogiou a Dilma e o Lula. Foi necessário que um operário se tornasse presidente para mudar a história do país. Em 2015, ainda no PT, assumiu por alguns momentos, alguns dias, o mandato tampão na Câmara dos Deputados, quando Márcio França, que agora é ministro, virou vice-governador. E aí, em 2016, a carreira política descambou. Foi para o Republicanos, em 2016, do Celso Russomano. Em 2017, foi secretário de esportes de Ubatuba. Em 2018, concorreu a deputado pelo Podemos, mas não foi eleito. E no mesmo ano, anunciou sua aposentadoria política. Mas aí, em 2020, já fazendo rebranding, vocês lembram que eu falei com o Marcelinho em 2015, ou seja, 8 anos atrás, estava falando que tinha história parecida com o Lula. Ele apareceu do lado de quem? Mostra aí de quem, do lado de quem o Bolsonaro. Marcelinho apareceu. Tem áudio. Escolher os seus jogos, escolher os seus atletas e ter a sua receita própria. A falsa narrativa era de que a MP do mandante era só do Flamengo. De maneira nenhuma. É que ajudaria os grandes clubes e prejudicaria todos os outros. De maneira nenhuma. A liberdade, a Constituição de 88 diz liberdade de expressão e manifestação do pensamento. É a liberdade do nosso futebol. E viva o nosso presidente, porque teve coragem de poder fazer isso. E aí, galera, segura os craques aqui, porque é só É motivo de satisfação e honra receber aqui o Marcelinho falando tão bem dessa MP, que realmente é um trabalho de muitas mãos, mas partiu do Flamengo. Até que eu botei a camisa do Flamengo na época também, né? E depois o Corinthians aderiu, outros times também. Isso nos dá liberdade, volta a alegria do futebol e craques, né? Como no passado, nós tivemos passado recente aqui, o Marcelinho, vão ficar no Brasil, outros vão voltar para cá. Todos nós ganhamos com isso. Então, Marcelinho, muito obrigado. Parabéns a você que está apoiando aí, junto com a sua turma do Corinthians, né? Apoiando essa medida provisória, que será muito bom para o Brasil. E os times vão deixar de ficar aí subordinados ao monopólio, né? Refém do monopólio. Abraço todo mundo aí, Marcelinho. Boa sorte aí, valeu. Falando em corno, né, Guga? Ele fez esse rebranding, né? Depois de um passado por partidos de esquerda e tal, ele foi do centro, do PSD pro PT, pro Podemos, para amigo da Carla Zambelli, do Jair Bolsonaro. Fez um processo completo em todas as ideologias políticas, o Marcelinho, né? Esse gosta
de trair até partido político. Ele trai qualquer um, pelo jeito, o Marcelinho. E a campanha dele, eu fico imaginando, né? Devia ser algum slogan em cima de o político que vai proteger os valores da família brasileira, o político que vai proteger a família tradicional brasileira. Devia ser alguma coisa nesse sentido aí, né? A gente imagina. Vem cá, tá congelada a minha imagem, não, né? Não, aqui tá andando pra gente, aqui tá movimentando. Aí tá parada? Porque tá dando umas congeladinhas de leve, mas tudo bem, tá Não, funcionando mas tá bem. então. Tá bem, Guilherme? Mas enfim, Marcelinho Tudo Carioca, certo. imagina ele político, né? Imagina ele eleito, enfim, ia ser mais um ali dentro do Congresso Nacional defendendo a família tradicional brasileira. A gente sabe que na família tradicional brasileira sempre tem um corno também e sempre tem um cara pegando geral. Então esse é Marcelinho Carioca. O nosso chat aqui tá dizendo tardezinha virou madrugadinha. O Valdecir Santos, Marcelinho falou que conheceu a mulher ontem, mas tem fotos dele e a mulher juntos. O Rodrigo Santos, na próxima eleição, ele vai concorrer pelo partido Talariquemos. E o Thiago Roberto, meus amigos, chifre não tem orientação política. Isso é. O Rodrigo Santos concorda que corno é um estado de espírito. Gente, isso é uma verdade. A gente fala às vezes, não, mas existe violência. Teve violência de gênero, foi um bolsonarista. Não, violência de gênero acontece em todos os espectros políticos. Homofobia, racismo, machismo, a mesma coisa com corno, viu, gente? Corno tem em todos os espectros políticos. E com isso, passamos do termo do tema Marcelinho Carioca, que segundo o Fabiano França aqui, parece um personagem de Nelson Rodrigues. Vamos atualizando a história, viu? Porque certamente vão ter novidades sobre esse assunto. Desde da manhã a gente estava vendo uma evolução nesse caso. Quem sabe o que acontecerá até amanhã nessa história. Se evoluir, traremos mais informações sobre a história do Marcelinho Carioca. Guga, vamos falar sobre... Se ele falar pra você que ele é fiel, é porque ele é na Gaviões da Fiel. Não é porque ele não vai te trair. Fica esperto. Não, mas ele não traiu ninguém. Registre-se que Marcelinho e a mulher... Do trair, que o Marcelinho... Traiu a amizade. Traiu a amizade. Talvez. Mas vamos ver, a gente não sabe ainda, a gente não tem informação de que eles se conheciam. Tem um monte de gente falando aqui no nosso chat falando... Eles se conheciam, tem fotos deles juntos, mas não temos essa informação por enquanto. Oi. O Rodrigo aqui pergunta que tá com cara de que é uma suruba que não deu certo. Então, por enquanto não temos como trazer nenhuma informação precisa sobre o que aconteceu. O Marcelinho foi levado para uma delegacia de Itaquaquecetuba, os 5 presos também, né, os 5 presos em flagrante por terem ligação com o que se sabe até agora é um crime, né? Um crime de sequestro. E aí a gente vai ter informações mais pra frente agora. O Guga travou, vamos ver se ele vai voltar. E travou tomando uma aguinha. E a gente vai ver as repercussões deste caso. Guga, vamos falar agora sobre outra carioca? Vamos falar sobre a deputada Lucinha, do PSD do Rio de Janeiro. A Polícia Federal e o Ministério Público do Rio deflagraram hoje de manhã a Operação Batismo, a meio nome. A ação tem por objetivo de apurar a participação e articulação política da deputada Lucinha, do PSD, que é acusada de ser o braço direito do Zinho, chefão da milícia carioca. Tudo no diminutivo, por quê? Não sei. Segundo a PF, a Lucinha ajudava ativamente o grupo na articulação junto a órgãos públicos. Ela foi afastada das funções legislativas pela Justiça e proibida de manter contato com determinados agentes públicos e políticos. A Operação Batismo é um desdobramento da Operação Dinastia. Os nomes das operações são maravilhosos. Quem diria, né, Guga, que a milícia do Rio de Janeiro tinha ligação com um deputado da Alerj? Ninguém nunca falou sobre esse assunto. Que novidade. Agora, se for para ir atrás de político ligado à milícia, se for para caçar político ligado à milícia, aí, meu amigo, vai acabar com a política do Rio de Janeiro. 90% ali vai perder o mandato. E a gente sabe que a gente já teve, inclusive, um presidente aí amigo de miliciano, né? Para entrar na milícia, você tinha que tirar uma foto ao lado do Bolsonaro, porque todo miliciano tinha uma foto abraçado a Jair Bolsonaro. Então, é um pouco incoerente irem para cima só da Lucinha. Vai para cima de geral aí.
Tem muita gente para pegar. E é tudo no diminutivo, né? É Lucinha, é Zinho, é Carluxinho, enfim, é Bolsonarinho. Mas fica de olho aí nessa turma. O Thiago Roberto fez um comentário aqui no nosso chat e vai ganhar o prêmio de melhor comentário do ICL 2023. Esse prêmio nem existe, mas eu acabei de inventar. Deus me livre de suruba. Se eu quiser decepcionar várias pessoas ao mesmo tempo, eu almoço com a minha família. Só para registrar, ainda é sobre o assunto anterior, mas fica o registro aqui, Thiago, o seu comentário é genial. E Guga, a gente precisa lembrar que não é só, né? Você falou do Jair, mas a família toda Bolsonaro tem envolvimento, em especial o Flavinho, né? O Flavinho Desmaio é quem teve parente de miliciano empregado no gabinete, e a história não é nova, né? Os filmes Tropa de Elite e o próprio ex-deputado, né? O Freixo, Marcelo Freixo, sempre denunciava as ações das milícias. Não é nada novo, mas em especial a família Bolsonaro é que pode falar com primazia. O Flávio Desmaio certamente é o nome mais próximo, né? Deu medalha de prêmio para miliciano, foi na cadeia entregar medalha para miliciano, empregou mulher e filho de miliciano no seu gabinete. O cara é um especialista e nada mais surpreendente, né? Que a política carioca é envolvida diretamente com as milícias do Rio. Pois é, se você precisar que eu entre de novo, você me fala, viu, Deluca? Porque aqui tá dando umas pausazinhas e se tiver aí chato também pausando, me avisa. Agora, não. O Bolsonaro... Não, te dá umas travadinhas só, mas a gente avisa. Qualquer coisa eu entro em outra internet, tem duas internets. Só uma curiosidade aqui do nosso chat. Uma pessoa comentou, pelo amor de Deus, dá pra elevar o palavreado? E o comentário de baixo é, Flávio Cueca Melada. Acho que não. Desculpa decepcionar. Vai, Guga, continua. Siga. Bom, a família Bolsonaro metida com o miliciano, mas o culpado disso, realmente quem apresentou o Queiroz, por exemplo, ao Flávio Bolsonaro e fez o Queiroz passar a recolher a rachadinha dele, foi o Jair Bolsonaro. Quem é realmente o mentor, tetou tudo, tipo uns laranjas do pai, essa é a verdade. Inclusive só foram eleitos na sombra e na laranjice do pai. Agora, quem apresentou e quem botou os filhos, inclusive, é Bolsonaro. Já agora tá travando, Guga. Tá travando, eu vou entrar de novo. Entra de novo aí, Guga. Agora deu uma travada. O comentário do Alencar Pereira. Guga, o senhor tentou reiniciar o modem? Faz isso. Quais luzes estão piscando no seu modem, senhor Guga? Liga e desliga o modem da tomada. O Guga já volta, tá, gente? Rapidinho ele está de volta. Várias pessoas falando sobre o nosso palavreado que a gente acha que não vai estar dando para melhorar o palavreado. Infelizmente, não tem muito o que fazer. Vou aproveitar enquanto o Guga volta, ele vai comentar, porque não tem o que fazer mesmo, ele comenta tudo que eu mando. Eu sou o proprietário, mentira. O dono é o Guilherme. Vamos falar sobre a posse de Paulo Gonet. Tem uma foto que a Gabriela Biló, uma excelente fotógrafa, essa foto, ela é maravilhosa, do Paulo Gonet tomando posse hoje como Procurador-Geral da República. Ele tomou posse nesta segunda, diz que não busca palco nem holofotes, diz que promete silenciar a cacofonia institucional interna aberta no Ministério Público a partir da Operação Lava Jato. E além da presença do presidente Lula e de outras pessoas, essa foto é maravilhosa. Parabéns, Gabriela Biló, você é genial. Quem estava na cerimônia? Marcos Duval, que é... Aí, ó, Guga. Essa foto maravilhosa do Paulo Gonet na posse hoje da PGR. Foto da Gabriela Biló. Muito boa a foto, né? Que isso, é a foto da Biló. E sabe quem estava na posse do Gonet hoje, Guga? O Marcos Duval, o Marcos Manjadinha, que é investigado pelos crimes de divulgação de documento confidencial, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Cabe à PGR, inclusive, analisar as provas colhidas durante o processo e decidir se o Duval deve ser investigado. Será que ele foi lá para pedir a bênção do Paulo Gonet, para não ser investigado e tal? Todo mundo agora querendo puxar o saco de algum jeito daquela justiça que há pouco tempo atrás era atacada por eles, né? Aí a gente tem o Marcos Duval, esse que estava armando grampear o Xandão. Ele queria criar uma brecha
para poder tirar o Xandão dos processos que tivessem Jair Bolsonaro à frente. E ele pensou em grampeá-lo. Então a gente vê o Flávio Dino também sendo bajulado agora por boa parte dos bolsonaristas. Até Sérgio Moro dizem que votou pela aprovação do Flávio Dino. Essa turma aí, óbvio, vai depender agora da justiça. Esse daí, como você leu há pouco, a ficha corrida dele, tem um monte de processo aí pela frente, né? Tem, enfim, várias acusações para ele. Então é claro que essa querendo de alguma maneira jogar ali uma asinha pro lado daqueles que decidirão o futuro dessa turma. E esse daí, pelo amor de Deus, né? O senador Suat, um mentiroso quanto mais, um sujeito que é um bolsonarista raiz, que atacou a democracia com toda a força dele, esse precisa pagar. Se não acontecer nada com esse, aí não vai acontecer nada com ninguém. O Francisco Mádio diz que o Paulo Gonet é a cara do Kowalski, pinguim de Madagascar. Não tenho conhecimento para confirmar se é verdade. O Fábio Camargo diz essa tá igual. Ele diz que ele fez essa cara porque quase apareceu o rato que está controlando ele escondido embaixo da peruca. O MCNM diz que o palavreado está ótimo, continuem. O Felipe Carneiro não sabia que o Reinaldo Azevedo tinha virado PGR. E o Josilano tomou posse, parece que tomou outra coisa. É verdade, tá meio esquisita aí essa foto do Paulo Gonet. E com isso do Paulo Gonet, nós vamos ter muitas coisas para falar sobre da metade para baixo do programa, Guga. Vamos encerrando o nosso macetada de notícias e vamos para ele, o melhor que você não viu. Vocês podem ajudar nós no melhor que você não viu, mandando suas sugestões através do nosso Zap, o Guilherme que vem, então não mandem nada obsceno, porque ele é noivo. O telefone para você mandar é 11 988 992893, ou se quiser, pode mandar também nas minhas redes sociais, @DelucaWilliam no Instagram e @Deluca no Twitter. Não chamo de X essa porra. Aliás, vamos trocar esse X aí embaixo e colocar um passarinho, que é a origem dessa rede social. Tem porra de X nenhum. O Twitter. Um passarinho? É a rede social que o Mark Zuckerberg usurpou, mas que é nossa. Quando entra o vento ali. Vamos falar, Guga, sobre os videozinhos bacanas que as pessoas não viram. Separei 3 pra gente falar, 2 importantes, o último é o melhor de todos. Um deles é do sequestro do menino Jesus. A gente estava falando de sequestros. 2 homens foram presos na Espanha depois de sequestrar o menino Jesus de um presépio, pedindo resgate de 2.000 euros. Roda o vídeo aí. Habla los secuestradores de San Vicente y tenemos aquí al niño Jesús y queremos un rescate por él. Queremos 2.000 euros. 2.000. Y se lo pedimos a la policía local de San Vicente de Raspeix, porque no cuida bien al niño Jesús. Hemos tenido que tener miedo cómo le cuidamos. No hemos traído el maletero, lo tenemos grabado. Así que queremos 2.000 euros. O si no, le haremos daño al niño Jesús. Cara do menino Jesus. Cara com o menino Jesus. Tenso, né? Tá sequestrado, olha lá. Olha lá o sequestro. Tem o vídeo do sequestro. Possível. Quanto que eles querem? 2.000 euros. Dá mais ou menos 10.000 reais. 2.000 euros? Os 2 homens estão sendo procurados, né? Isso aconteceu na cidade de São Vicente del Raspeig, na Espanha. Segundo o OK Diário, a operação para recuperar a principal peça do presépio envolveu as forças de segurança da cidade. Eles levaram não só Jesus, mas como a manjedoura na qual Jesus nasceu. Na segunda-feira... Marcelinho tá valendo mais que o menino Jesus? Mais que o menino Jesus. Hoje, a Câmara Municipal de São Vicente del Raspeig anunciou o final feliz, conseguiram recuperar o menino Jesus da posse dos criminosos, que agora já está ao lado de José e de Maria novamente. Guga, se nem Jesus está livre da violência, faz o L agora, você aí da Espanha, os caras roubando o menino Jesus, Guga. Quem será que recuperou o menino Jesus, né? Foi algum apóstolo? Foi Pedro? Foi Judas? Imagina, o cara que recuperou o menino Jesus. Aí ia ser muito... Judas, ia ser um plot twist sensacional. Agora, 2.000 euros, você faz quantos desse daí? Você faz 10 meninos Jesus de madeira. 2.000 euros, se eu fosse Jesus, eu ressuscitava de novo por 2.000 euros, devido à situação financeira que eu tô. 2.000 euros é muito dinheiro.
Eles deviam ter tentado um pouquinho menos, talvez tivesse funcionado. 2.000 euros dava pra comprar lava-louça já, né, Guga? O Guga comprar a lava-louça aí pra casa que tá devendo. Tô precisando. O Rodrigo Santos, o cara nem nasceu, já foi vítima de sequestro, pra você ver o nível de criminalidade. Faz o L agora, vocês aí na Espanha que votaram no Lula. Mais uma notícia, a gente, Guga, eu pelo menos tô orando pra que o mundo acabe logo, né, porque ninguém aguenta mais, mas lá na Chapada Diamantina o pessoal achou que o mundo ia acabar de verdade hoje, né? Um vídeo que vocês estão vendo aí na telinha de vocês flagrou a queda de um meteoro, que provocou um forte clarão no céu. As câmeras de segurança de vários lugares lá da região flagraram a queda de um meteoro, segundo a Associação Paraibana de Astronomia. O bólido, olha só como a gente tem um bom vocabulário, não tem ligação com as chuvas geminídeas, uma das poucas chuvas intensas que dá para observar no hemisfério sul. Mas aí as pessoas observaram nos céus da Bahia, da Paraíba, do Pernambuco, em alguns lugares do Brasil, um clarão no céu que seria um meteoro. Infelizmente não foi apocalipse, né, Guga? Se fosse ainda dezembro do ano passado, ia ter bolsonarista achando que os ETs estão chegando finalmente para impedir a posse de Lula. Eles chegaram. Não vai mais 72 horas e os ETs vão nos livrar do Lula. Ainda bem que estamos no fim de 2023, porque isso aí, sem dúvida nenhuma, ia ser usado pelo bolsonarismo. Pode confiar. Eu acho muito bonito esse tipo de situação, assim, de meteoro, enfim, o céu, estrelas, essas coisas que o céu nos proporciona. Eu gosto muito disso. Eu sou desses que fica ali... Você é um cara romântico, inteira, né, se Guga? puder. Cara... só ali observando, com a fumaça subindo assim atrás de mim. Que isso? O horário. Vamos mudar de assunto. É baseado. Que isso? Vamos para o nosso último vídeo, aqui do nosso Melhor Que Você Não Viu, Guga. O prefeito de São Paulo gravou um vídeo. Esse aí sabe muito da cidade de São Paulo. Se você soltar ele na Praça da Sé, ele não sabe chegar na Liberdade. Você que é de São Paulo, da cidade de São Paulo, sabe como faz. O bom é que ninguém reconhece ele na rua também. Mas para vocês que não sabem, nem aqui de São Paulo sabe quem é a pessoa. Mas esse aí de cavanhaquezinho aí na frente é o prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes. Você pode rodar o vídeo sem som mesmo, o Vitinho, que eu vou narrando para vocês. Aqui em São Paulo, na maioria das cidades do Brasil, tem o bilhete único, tem aquele bilhete para você colocar no ônibus, né? Você recarrega ele e você usa para ser sua passagem de ônibus. Olha, ele não sabia onde colocar, ó. Ele colocou em cima e aí embaixo para poder passar. O Ricardo Nunes não é conhecido por ninguém, graças a Deus, né? É candidato à reeleição agora, herdou a prefeitura do Bruno Covas, mas parece que ele não manja muito de transporte coletivo, né, o Ricardo Nunes. Ele não manja muito de nada, né, de transporte coletivo menos ainda, né, Guga? Sabe ligar um Bentley, sabe ligar um Cadillac, agora passar o cartão ali no ônibus aí é pedir demais, né? Nunca entrou num ônibus na vida, a não ser na última vez que ele tinha feito campanha eleitoral e precisou gravar alguma coisa ali para jogar no horário eleitoral dele. Tirando isso, nunca andou de ônibus na vida, Ricardo Nunes. Tá aí a situação, um mico, ele sendo exposto ao ridículo, né? Porque todo patricinho é ridículo, essa é a verdade. Tem gente aqui dizendo, o Douglas Scafuto disse que o Guga é fã de F1, deve ser Fórmula 1, né? Acho que o Guga é um fã de automobilismo mesmo, o Guga gosta muito. Só pode ser isso. O Carlos França foi melhor que o Alckmin, que tentou passar o bilhete de papel como se fosse um bilhete único no metrô. E o Fábio Camaro Corrêa diz que o Ricardo Nunes é o Adrian Brody da Shopee. Coitado do Adrian Brody, não merece essa comparação. E com isso, a Lúcia Alves perguntando se ele comeu um pastel. Tem uma foto maravilhosa do Dória comendo pastel durante as eleições ainda. Mas com isso nós fechamos o nosso Melhor Que Você Não Viu e vamos para o próximo quadro, que é o Pegando Fogo. Tá pegando fogo, E por que eu fiz sonoplastia de água para falar Pegando Fogo? Eu também não sei, mas foi o que aconteceu. Vamos falar agora sobre os assuntos mais importantes desta segunda-feira. E tem muito assunto, viu, Guga? O pessoal acha, fim de ano, claro, segunda-feira não vai ter nada para falar. Tem assunto a dar com pau.
Começando com a Argentina indo de mal a pior. A Argentina estava mal, decidiu que o caminho melhor para ela era ir para pior mesmo. Claro. O Javier Milei assumiu a presidência da Argentina faz 8 dias, mas o país já vem sentindo os efeitos desastrosos da gestão de extrema-direita de Javier Milei. No domingo, ele foi vaiado na Bombonera durante a eleição do próximo presidente do Boca Juniors. O candidato dele perdeu para o Riquelme. O candidato dele era o vice do candidato tipo do Milei era o Macri, inclusive, né, que é o ex-presidente da Argentina. Mas eles perderam para o Juan Riquelme, ex-estrela do Boca Juniors. Tem um Grande vídeo deles, Riquelme. Grande Riquelme. Marcando um golaço aí em cima. Eu odeio o deles. Riquelme porque ele fudeu o Palmeiras na Libertadores de Mais um motivo, 2000. então, pra grande Riquelme. Mas o Milei recebeu o carinho da torcida no Boca. Vamos ver o carinho que ele recebeu. A galera falando, colocou toda a casta. Se aí não precisa traduzir, né? Isso com certeza foi um elogio. Tu tem que ser preso, seu imbecil. O Leôncio do Pica-Pau ali, o mais animado. Se tivesse um brasileiro lá no meio, ia ser massa. Tá? O Milei recebendo o carinho. Que a rosca vai fechar. Recebendo a rosca fechando, o Milei recebendo o carinho da torcida do Boca Juniors. Lá rolou um Concha de tu Madre. Se você não sabe o que é, joga no Google que você vai descobrir. E aí, Guga, quando a gente achava que não podia ser pior, existe a imprensa argentina mileilista passando pano pro Javier Milei. Não, você não pode passar, não. A rosca tá fechando. Passando pano pro Javier Milei. Pensei nisso aí. A gente dá sem querer. No sábado, os apresentadores da rede La Nación Plus, pró-Milei, apoiadores da ditadura, chegaram a defender que os argentinos deem sua contribuição para que funcione. Não é nenhum, a gente mostrou só o áudio. Tem o áudio traduzido aí ou a gente não pegou? Ou tem? Não pegamos? Pegamos. É igual o DN1. É igual? Então tem áudio. Tipo, roda aí pra gente ver. Vai. Um vai cortar a plataforma para assistir filmes, o outro cortará o carro. Não uso mais e tal. E o outro, essa tradução me pega um pouquinho. Não tem café da manhã ou não tem almoço. Uma refeição por dia, ou seja, em diferentes níveis, todos estaremos cortando. Eu tenho ouvido de pessoas de classe média dizerem: faço uma refeição forte no dia para todos. Em geral, escolho a noite para que as crianças vão para a cama e descansem melhor. E depois, durante o dia, vamos vendo. La cama y descanse mejor. Y después, durante el día, íbamos viendo. Es así. Es una realidad. Tem que aceitar. Não tem que ter vergonha. Vergonha tem que ter de dizer um negócio desse, né, Guga? Os caras dizerem que não, é tranquilo. Não, eu conheço gente que dá uma refeição mais robusta à noite para criança, para que aí durante o dia a pessoa se vira. Os caras têm a cara de pau de ir na TV defender esse tipo de coisa. Pois é. Esse nem é amigo do Marcelinho Carioca, mas é um corno, né? Que papo de corno esse daí. E ele comeu o quê de café da manhã, né? Antes de ir lá bobejar, bostejar, falar essa bobagem. O que ele comeu no café da manhã dele? O que ele comeu no almoço dele? O que ele vai comer no jantar dele? Com certeza ele vai fazer as 3 refeições, né? É muito fácil você falar para os outros passarem fome quando você está sentado numa bancada de um jornal muito bem alimentado, né? Esse daí nunca... é a galera da bolha. Isso é aquela turma da bolha, que nunca sofreu na pele a exclusão, a fome, a violência, a segregação, o preconceito, e aí depois se acha ainda no direito de fala de fazer um comentário grotesco desse, comentário de corno. Vamos pular este corno e vamos falar sobre outro assunto. A gente já está falando, tem mais várias tragédias envolvendo o Javier Milei. Certamente o Javier Milei continuará no nosso noticiário nesta semana e em 2024, porque o nível de absurdos que o presidente da Argentina vai nos brindar é enorme. O Marcelo Silvério diz: Javier é sinônimo de Jair em argentino? Deve ser. O Guilherme Pato parece que pedir para seus filhos se alimentarem uma vez por dia não pegou muito bem.
O Washington Santos, agora sabemos que a paciência dos hermanos costuma demorar uma semana. Vamos aguardando para ver o que vai acontecer. E o Thiago Roberto diz que 50 conto você compra Buenos Aires. Ele deu até uma elevada no valor do dólar lá, mas se continuar com o governo Milei do jeito que tá, a gente vai poder comprar uma vaquinha aqui no ICL, o Boca Juniors, para a gente administrar. O Bad Dog, em 6 meses, a Argentina será uma Argentina. Tá a caminho. A argentinização da Argentina está caminhando. Vamos agora falar sobre o assunto mais sério e mais dramático deste programa de hoje, Guga, sobre o faroeste caboclo que está virando este país. Isso é triste. Depois de 4 anos de bolsonarismo, uma das piores heranças que o Bolsonaro deixou pra gente foi esse monte de gente armada atirando para tudo quanto é lado no país. Vários casos neste fim de semana. Vou trazer alguns aqui. Vocês estão vendo, né? Imagens de 3 pessoas morrendo quando o empresário Rogério dos Santos abriu fogo contra policiais que investigavam um assalto na rua dele. Depois, descobriram que o Santos já tinha respondido por assassinato, agressão, em 89 e havia sido preso por homicídio. A história, esse que vocês estão vendo aí no vídeo agora, é um policial. Ele e uma outra policial estavam batendo nas casas dos Jardins, aqui um bairro nobre de São Paulo, para quem não conhece São Paulo, um bairro da região central da cidade, no Jardim América, mas era Jardins, não é a mesma coisa, eu tô errado, é diferente. É no Jardim Jardins, América, né? Um bairro nobre aqui de São Paulo, uma região nobre da cidade, e aí eles estavam batendo nas casas para pedir as câmeras de vigilância, porque estavam acontecendo vários assaltos na região. E aí, esse sujeito, do nada, achou que ia ser assaltado. Abriu a porta de casa, a garagem de casa, e começou a atirar contra as pessoas, contra a policial, que acabou morrendo, inclusive. Então, a gente lamenta muito, inclusive, a morte da policial, que era considerada uma grande solucionadora de homicídios, uma grande investigadora. A gente lamenta muito a morte da policial. Ele também morreu, né, o homem que você está vendo na imagem. E quando você vê que ele vai virar, ele tá com uma marca vermelha no peito, já que foi o tiro que ele recebeu no peito. E aí ele acabou morrendo em decorrência desse tiro. O vigilante da casa dele também acabou morrendo nessa troca de tiros, nesse assassinato, né? Ele morreu depois de assassinar uma policial em serviço. Ainda em São Paulo, o deputado federal Alexandre Leite, do União Brasil, reagiu a um assalto e matou um suspeito. Um outro assaltante fugiu do local, como diz a polícia, se evadiu, né? O Alexandre é filho do presidente da Câmara de Vereadores aqui de São Paulo. O vereador Milton Leite está no seu 57º mandato de vereador aqui, muito poderoso. Não acabou ainda a onda de crimes. Na Praia Grande, no litoral sul, um delegado aposentado da Polícia Civil, Rui Ferraz, e a sua mulher foram assaltados, vocês estão vendo as imagens aí, com a arma apontada para a cabeça, e teve que entregar tudo que tinha. Sorte que não descobriram que ele era policial, né? Porque senão a situação podia ter piorado ainda mais. E no domingo à noite, no Rio de Janeiro, o policial federal Francisco Elionésio Braga, de 38 anos, foi morto a tiros durante uma discussão num quiosque na Barra da Tijuca. De novo, né? Não tá salubre frequentar quiosque na Barra da Tijuca, né? Quem matou o agente foram policiais militares durante o tumulto. O agente federal teria ameaçado um dos PMs com uma arma. A princípio, o PM teria reagido. Guga, uma série de crimes bizarros no Brasil. Obviamente, o Brasil é um país que tem uma criminalidade muito grande, mas o número de crimes violentos em locais onde normalmente não acontecia esse tipo de crime, e também envolvendo gente, no caso do empresário que morreu lá depois de matar a policial civil, ele era CAC, tinha armas de fogo em casa e tal, então mais um espalhamento da violência no país, né, Guga? A cultura do salve-se quem puder, ande armado, bandido bom é bandido morto, revide, se defenda, não confie no Estado. Esse tipo de discurso pega, a gente está vendo o resultado. É claro que a sociedade passou por 4 anos de um governo que incitou as pessoas a se armarem. Mais arma na mão, é mais gente passando por esse tipo de situação. Uma coisa está ligada à outra, isso acontece em qualquer país, o estudo é o mesmo, o resultado é igual sempre. Quando você faz pesquisa sobre homicídio, quanto mais arma, pior é a situação do país. Mais arma na mão é mais situação onde a pessoa acaba ou tendo a arma usada contra ela, roubada e usada contra ela, ou acaba num bang-bang onde comete um erro como esse daí cometeu esse empresário que acabou... Empresário não,
assassino, né? Porque a reação dele foi a de um assassino. Aí desse assassino que já tinha um homicídio nas costas, que já tinha passagem na polícia e que acabou reagindo dessa maneira, achando que estava sendo de alguma maneira atacado, né? Porque ele achou que estava caindo em alguma armadilha, que não eram policiais de verdade, e revidando desse jeito translocado aí. Isso é óbvio que faz parte também, não só de um país que perdeu o controle da segurança pública, mas de uma cultura do defenda-se quem puder, do ande armado, do bandido bom é bandido morto, que foi instalada, né, que foi trazida para cá e que foi reforçada muito aqui pelos neofascistas, pela extrema-direita, pelo governo Bolsonaro. Um governo no poder que tem essa mentalidade, é claro que isso ganha ainda mais gente, e foi o que aconteceu no Brasil. É claro que não tem como desassociar essas tragédias que têm a ver com falta de segurança pública com a cultura da violência que foi impregnada pelo Bolsonaro. Aqui nos comentários o Fabrício Santos perguntando em quem será que o empresário votou, e era o empresário que andava nos altos círculos aqui de São Paulo, né? O cara era dono de uma rede de exames laboratoriais e tal. O Dumang achou que era o Braddock Rambo, o Marcelo Silvério, perda irreparável para a polícia, o Guilherme Patti, que a segurança pública está jogada às moscas lá na cidade dele, e o Sérgio Rodrigues, só o cidadão de bem assassinando os outros. Mas tem um debate importante a fazer, Guga, que é sobre segurança pública do campo progressista, né? Esse discurso aí, apesar de ser ruim, porque na prática não funciona, a gente tá vendo a galera armada e matando galera, e aí na prática não acontece muita coisa, né? A situação da segurança pública não muda, mas a gente também tem que ter algum tipo de discurso que dê uma solução para as pessoas, né? Dizer, não, a educação daqui 60 anos vai resolver a crise de segurança pública, também não faz com que as pessoas gostem da ideia, né? Agora a gente vê que boa parte dos homicídios aqui são praticados por conta dessa cultura da polícia, inclusive está sendo instigada aí pro bang bang, a polícia mata demais. É claro que tem vários fatores, mas o principal é esse, gente. O homicídio no Brasil está muito atrelado a uma disputa entre polícia e bandido que é resolvida nas ruas, de fato. A polícia mata demais no Brasil. E o que pode resolver isso é você tentar ir mais para o lado da estratégia do que do confronto. É você tentar desarmar essas quadrilhas, enfim, esses grupos do crime organizado, por meio de um combate que visa muito mais desarticular essa turma, cortando dinheiro, cortando grana, fazendo um trabalho de estratégia do que indo lá combater essa turma frente a frente, o que também se faz necessário em alguns momentos. Mas a esquerda, os progressistas que você está citando, na prática, se você for analisar, por exemplo, o governo da Bahia, que está na mão do PT há décadas, ele faz a mesma coisa que o governo de São Paulo. Ele faz o mesmo discurso, incitando a polícia a ir para o bang bang. Então isso não parte só de governos da direita, isso parte de governos da esquerda. Isso é cultural aqui no Brasil. E é importante a gente fazer essa discussão exatamente por isso que o Guga falou. O Rogério Saladino falou aqui, o nome do empresário era Rogério Saladino, William. Eita! Ah, não, mas depois ele falou. Ele falou que sim, o nome é igual ao dele e que ele recebeu um monte de mensagens perguntando se ele tinha morrido. Mas aparentemente o nosso Rogério Saladino aqui do CL não morreu, ele está vivo, ao contrário do empresário que morreu. Vamos para o nosso último tema do programa de hoje, Guga, já preparando para daqui a pouquinho o ICL Notícias, segunda edição, com a Gabriela Varela, o Chico Sá, o Chico Pinheiro e grandíssimo elenco do nosso ICL para falar sobre eles, os influenciadores queimados por fazer publicidade da Blaze. Não me apareceu até hoje, viu, gente, publicidade da Blaze. Se aparecesse uma publicidade que eu vi aí R$1 milhão, eu daria uma balançada, talvez vocês me veriam no Fantástico, mas não aconteceu. Não sou influenciador da Blaze, nem o Guga. Você é, Guga, da Blaze, não? Olha, nunca, jamais. Nunca se interessaram por mim. O Guga também não, mas se interessar, manda um DM. Não, mentira, tô brincando. A batalha na justiça contra as plataformas de aposta online, quem acabou queimando foram os influenciadores digitais. Na edição de ontem do Fantástico, uma grande reportagem falando sobre diversos influenciadores que promoveram a Blaze. Gente, a Blaze é um site de aposta esportiva, que é como os bets que tem por aí. Mas, junto do site da Blaze,
tem uns joguinhos online. A gente nem trouxe imagem, a gente fomos juvenis, não trouxemos imagens dos joguinhos da Blaze. Mas é uns joguinhos que você vai apostando dinheiro para alguma coisa acontecer lá. É um jogo que você vai apostando dinheiro online. É tipo um cassino online. Tem a roleta, que você joga na roleta, etc. É mais ou menos isso que tem no site da Blaze e outros parecidos. E aí os influenciadores promoviam esses jogos, o que é ilegal no Brasil. Jogos de azar só são permitidos a sua exploração pela Caixa Econômica Federal. Tem um debate no Congresso sobre isso, mas só quem pode explorar esse tipo de jogo é a Caixa Econômica. Os jogos de apostas, bets, está numa zona cinzenta da lei que vai ser resolvida agora com um projeto de lei também. Dito isso, para você que não sabia o que era Blaze, vários influenciadores começaram a aparecer nessa matéria do Fantástico de ontem à noite. Entre eles, a atriz Mel Maia, a ex-BBB Vitube, o youtuber John Vlogs, a ex-Paniquete Juju Salimene e o ex-Fazenda e ex de Férias com o Ex, Rico Melquiades. Mas os internautas, os infernautas, como dizem alguns, atentaram para o fato de que a Globo poupou outras pessoas que também anunciaram para a Blaze, mas que são meio queridinhos da emissora, como, por exemplo, o Neymar, a ex-mulher do Neymar, a Bruna Biancardi, a filha do Didi, a Lívia Aragão, o surfista Rafael Medina e o influenciador Felipe Neto. Então, só para a gente começar esse assunto, Guga, influenciadores de toda sorte, espectros políticos envolvidos. A grana, pelo que apuraram, era uma grana muito boa, assim, de 200 mil a 1 milhão de reais para influenciadores. Uma grana que a galera não rejeitou e acabou agora ainda podendo ser investigado nesse rolo todo, Guga. E o Neymar, hein? O Neymar quem diria, né? 1 milhãozinho. 1 milhãozinho pro Neymar não dá nem uma tardezinha com o Neymar. O Neymar ele deve ter faturado muito mais que 1 milhão. Agora, eu nunca entrei na Blaze exatamente porque o garoto propaganda era o Neymar. Se tem o Neymar fazendo propaganda, eu corro. A única vez que eu comprei um produto que o Neymar fez propaganda era um shampoo anti-caspa do Neymar, que eu usei por 2 anos e se eu balançar minha cabeça aqui, você vai ver, vai parecer que tá nevando. Então nunca deu certo. Eu não compro produtos que tem o Neymar promovendo. E tem uma galera nada a ver também, né, fazendo propaganda desse Tigrinho. Agora o Tigrinho, pelo jeito, ele tá fazendo propaganda da Mel Maia. Eu não sabia quem era a Mel Maia, eu aprendi graças ao Tigrinho. Agora eu sei, a Mel Maia é a ex-namorada do MC Daniel. Enfim, é o que eu soube pelo menos. Então, o Tigrinho também tá ajudando a fazer com que essa turma aí acabe ficando um pouquinho mais popular. Eu não sabia quem era boa parte desses influenciadores do Tigrinho, agora eu sei, e é isso, a gente sabe que no Brasil não vale nenhum tipo de aposta que é jogo de azar. Aposta esportiva no placar de um jogo, isso pode, inclusive foi regulamentado nesta semana passada, lá no Congresso Nacional. Agora, você chegar e apostar num aviãozinho, que é o jogo do Blaze, vai subindo o avião, e aí você vai dobrando o dinheiro, triplicando essas bobagens. Jogo de azar, a gente sabe que não pode. Azar de quem resolveu fazer propaganda para isso, agora vai ter que responder. As investigações ainda estão rolando, né? Segundo a investigação que está acontecendo, por exemplo, pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, foram presas 5 pessoas em Belém ligadas ao jogo do Tigrinho. 12 mandados foram emitidos lá no Pará e vários influenciadores envolvidos. Por exemplo, o Carlinhos Maia. Se você conhece o Carlinhos Maia, não conhece, sorte a sua. O Carlinhos Maia foi um dos influenciadores que recebe, e ontem mesmo, no meio do bafafá, fez um post. Amanhã tem mais posts sobre a Blaze. Aí ele disse o seguinte ao se defender sobre essas acusações. Guga, vamos ouvir. Se você não tem cabeça, não jogue. Se você não consegue se controlar na cachaça, não beba. O mundo, as pessoas sempre vão estar influenciando você para alguma coisa. Se eu disser pule do penhasco, você vai pular porque eu estou dizendo a você? Não, tá? Então, você também aprende uma coisa. Você joga. Ele diria pule do penhasco por 1 milhão de reais? Tá? Ele mandaria porque você quer, me influenciou. Não, ninguém. Se você, eu não jogo. Eu divulgo, mas nunca joguei.
Ô, Guga, curiosamente, a profissão do cara é influenciador digital. E o cara tá dizendo, não, o que eu faço não influencia ninguém. Pô, e aí, irmão? Como é? Will, Oi. o advogado de Deus aqui falou que o único que ele joga é o Brasino, que é o jogo da galera. Esse eu nunca ouvi falar, eu não sei qual é. Guga já ouviu falar, Guga? É, também. Perdi essa piada. Eu já ouvi falar, mas eu não sei, não lembro. Eu vi uma música, o Brasino, aperta da galera. o Mas eu ouvi falar certo. só. Eu não sei nem do que se trata. Mas o cara diz que é influenciador digital, Guga, e diz que não tem influência sobre ninguém. Como é essa história? Não tem influência sobre ninguém. E que desculpa ridícula dele, né? De as pessoas vão sempre te influenciar. Se você não sabe jogar, não joga. Meu amigo, não pode, não é legal. É que nem vender droga. Infelizmente, tem droga que não pode. Eu também queria que fossem permitidas. Mas não pode. Então, se você vender, ou se você fizer propaganda, é ilegal. Você vai incorrer em crime. Você não pode, como um influenciador, promover aquilo que vai contra a lei. Isso aí não é porque a pessoa tem que ser comedida, é você que está infringindo a lei no momento que promove isso. É a desculpa do Bolsonaro, daquele que faz e depois culpa os seus seguidores. A culpa não é dos seguidores. Só para trazer uma informação importante, a PL das apostas vai estar ainda na pauta do Congresso até o fim desse ano, né? A gente tem mais uns dias aí de atividade parlamentar. O Guga lembrou bem que já foi aprovada numa primeira votação, mas ainda cabe passar pelas outras instâncias do Congresso para ser aprovada. A gente vai trazer mais informações sobre a PL das apostas. As empresas têm que se cadastrar, os apostadores vão ser tributados também. Vai ter uma série de tributações que é bom para o governo. Tinha muita gente, Guga, falando também sobre a hipocrisia da Globo, de ter poupado não só os influenciadores, mas também os patrocinadores. A Esportes da Sorte, que é uma das principais anunciantes da Globo, vocês estão vendo aí, tem um vídeo, pode rodar o vídeo, mas sem áudio mesmo. Vocês estão vendo aí, ó, o Clube da Sorte, embaixo ali tem os joguinhos ali, ó, tá? Olha, Jetman, tudo isso aí é jogo do Tigrinho, Guga, é a mesma coisa, ou seja, a Globo está criticando quem faz jogo do Tigrinho, mas a empresa recebe anúncio de uma empresa que faz jogo do Tigrinho, né? Aí é tiraço no pé, né? Literalmente o jogo do Tigrinho dentro da Esportes da Sorte, que é da Globo. Que anuncia na Globo, no caso. E aí? Dá tempo de reeditar a matéria, hein? Coloca o Neymar, coloca essa turma aí que vocês tiraram e se incluam, então. Tá na hora de incluir a Globo. Mostrar que a própria Globo caiu nessa daí de receber dinheiro de jogo ilegal. É isso que tá acontecendo. A Globo tá sendo patrocinada por jogo de azar. É isso que aconteceu. A Globo poderia se explicar de fato, pega muito mal. E eles pouparam uma turma grande ali, né? Eles pouparam a VTube, eles pouparam o Neymar, eles pouparam o Felipe Neto, eles pouparam uma galera que tem uma certa porta aberta dentro da casa, né? Então, não dá para poupar. Tinha que ter ido atrás de todo mundo. E a VTube, inclusive, tretou, né? Parece que a VTube virou alvo aí nas redes sociais. Aquele Rodrigo Mussi resolveu atacar a VTube, que é um ex-BBB, e aí o marido dela virou um tigrão, que é o Eliezer, e defendeu a esposa. Um dos grandes momentos, procurem. VTube e Eliezer contra o Mussi. E esse Rodrigo Mussi, inclusive, fazia anúncio para como que é o nome da empresa, gente? Acabei de falar dela. Blaze. Falar Blazer. Pra Blaze. Tem várias pessoas falando aqui desse Brasino, não sei o que é Brasino. Eu vi num site gospel, gente. Eu não sei do que vocês estão falando. Vocês estão aqui me difamando e eu vou bloquear todas as pessoas. Várias pessoas dizendo, tudo mentira. Eu não sei do que vocês estão falando. Tem mais algumas repercussões aqui, Google. Eu vou só mostrar duas pra vocês, que eu achei legais. Cadê ele? Agora eu saí do roteiro. Aqui, cheguei. Ó, tem o Blaze TV lá, o Print Blaze TV. A gente fala, mas já vi apostas antes. Olha, isso aqui era o Blaze das TVs, lembra disso? Ó? Você fazia aposta na TV. Mesmo? Era o Blaze da TV. E tem o Blaze infantil, que também acontecia. Olha lá, ó, o Blaze infantil. Ali, ó, o Blaze infantil, que era o Yudi e a outra menina que eu esqueci o nome agora. Kids. Que é o Blaze Kids. A Priscila Alcântara, a Ana tá rápida na referência aqui, a Priscila Alcântara e o Yuji Tamashiro lá, o Yuji Tamagotchi agora é bolsonarista, fazendo
os seus blazes infantis. Agradecendo a audiência de todos e todas vocês. O Matt Lowe, desculpa, amigão, não sabia que sua esposa era casada. Guga Noblar, amanhã estamos aqui de volta. Um beijo pra você. Obrigado por me acompanhar mais uma tarde nesta maluquice que é o Rolê CL. Até amanhã eu vou ficar aqui com a minha esposa, que hoje ela não foi trabalhar, então hoje eu vou aproveitar que, pelo menos por um dia, eu não serei corno. Eu poderia ficar com a minha esposa o resto do dia. Fica de olho, Google, pessoal. Os comedores de casado estão aí andando por aí, mas eu sei que a família Noblar é unida. Beijo pra você, beijo pra sua senhora. Beijo. Estamos acabando mais um Rolê CL nesta segunda-feira. Fique agora com o ICL Notícias, segunda edição, com a Gabi Varela, o Chico Pinheiro, o Chico Saia, o elenco todo. Amanhã a gente tá de volta. Beijo, tchau. Lançamos a área do ICL de documentários. Documentários feitos na periferia com bolsas que o ICL deu. Estamos lançando no ICL um documentário com imagens raras que nós fizemos a curadoria no ICL. E aí a gente pegou todas essas imagens raras, fizemos um documentário sobre o Malcolm X, com som recuperado com inteligência artificial, com legenda exclusiva em português e que vai estar na plataforma. Rolê CL.